Muito bem, agora sim, nós vamos conversar com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que é autora da PEC do voto auditável. Deputada, como é que a senhora avalia a participação do presidente Bolsonaro, essa live e também a expectativa já para domingo, portanto, nessa manifestação? Muito boa noite à senhora. E participar. População que está já de prontidão para o dia 1º. É domingo nas ruas e vai ser pelo Brasil inteiro a favor do voto impresso auditável com a contagem pública dos votos. A participação do presidente foi muito importante, como eu tenho dito há muito tempo, baseado nos relatórios, nas auditorias. A nossa urna eletrônica ela não permite que você apresente provas cabais, exatamente por ela não ser completamente auditável. E o relatório apresentado pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, ao final da live, não deixa nenhuma dúvida. O TSE sabe disso, a Polícia Federal, os peritos criminais da polícia, que são legitimados por lei para avaliar a segurança das urnas, têm feito essa informação, esse alerta, mas o TSE resiste. E já soltou aí uma série de comentários, está fazendo uma força danada contra a live do presidente, contra-argumentando, só que não adianta o TSE querer garantir que a urna é segura, porque ela não tem transparência e os auditores já disseram, inclusive a Polícia Federal, que ela carece sim de segurança e transparência. Agora você, Ana Paula. A senhora pode explicar um pouco mais sobre o escrutínio público também, a contagem, porque esse tema ficou muito em relação apenas ao voto impresso para a auditoria, mas eu estava lendo aqui a Lei 1079, né, o artigo 7º, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, violar o escrutínio de sessão eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. E aí, de acordo com essa lei, se a gente fica dependendo das urnas eletrônicas, isso aqui não acontece. Então, não seria um crime? Não, o que acontece é o seguinte, a eleição ela é composta de etapas diferenciadas. Então, a primeira etapa, que é quando o eleitor se dirige à urna para votar, ela tem que ser realmente coberta de sigilo. O eleitor vota em sigilo. Porém, a contagem do voto não pode ser sigilosa, ela tem que ser pública. Ela é um ato administrativo e, como todo ato administrativo, ele precisa respeitar, obedecer o princípio da publicidade. O Brasil, segundo os auditores, é o único país do mundo em que a contagem é feita de forma secreta. E aí algumas pessoas falam, não, mas tem o BU ele dá o resultado ali na urna, só que o BU ele já é o resultado final. O eleitor não viu o seu voto ser registrado no software e pode sim haver um desvio nesse sistema de DRE. E é isso que tem sido alertado. Então, não adianta você ter só o resultado final ali do BU. E depois, a soma total é feita no TSE, num computador, numa sala chamada sala cofre. Isso já mostra o tanto que é revestido de sigilo. Poucas pessoas no Brasil têm acesso ao sistema eleitoral. Isso é um absurdo. O eleitor foi retirado do sistema eleitoral. Ele só vota lá, ele não acompanha nada. E os fiscais de partido também. Por que eles não vão lá acompanhar? Porque eles não fazem nada. Eles ficam vendo somar. Isso não interessa nada. O que interessa é ver o voto e para onde ele vai. Então, Ana Paula, a questão do escrutínio público, da contagem pública dos votos, ela é um requisito para que o voto seja legal e seja seguro. Muito bem, Zé Maria, deputada Bia Kicis conosco aqui nos Pingos nos Is. Zé Maria.
Eu queria dar parabéns à deputada pela iniciativa de apresentar esse projeto. Até então, dormíamos em berço esplêndido e ninguém discutia esse assunto. Era assunto que nem os deputados sabiam exatamente como era. Eles iam lá, fui eleito, não fui eleito e pronto. Ninguém discutia, era indiscutível. Agora não, todo mundo está conhecendo. Não vai mudar, é claro, essa cofre do TSE e a totalização. O TSE não apura hoje, não vai apurar depois da emenda da deputada Bia Kicis, né? Que, inclusive, a apuração vai continuar, pelo texto apresentado, vai continuar sendo na sessão eleitoral. Logo depois, apura-se os votos no papel. E vai continuar assim, e o BU será, então, transferido. O TSE vai continuar na sala forte fazendo a soma. Deputada, eu acho que não há mais como discutir esses dados técnicos. Este é um assunto político. E hoje, antes da senhora chegar, eu dizia que o presidente Jair Bolsonaro jogou o seu peso político pessoal, que não é pequeno, é muito forte, e o peso da presidência da República na defesa dessa emenda à Constituição. Portanto, eu acho que o Congresso não terá outra opção a não ser aprovar a emenda. A senhora concorda, acha que isso muda e, evidentemente, a manifestação de domingo, isso pode mudar o sentido da votação? Zé, eu estou percorrendo esse país e onde eu vou, as pessoas me recebem com faixas, voto impresso auditável. Nesse último mês eu já estive em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Petrolina, Juazeiro, estou agora em Manaus. E onde eu chego, o povo vem me receber clamando por transparência nas urnas. O povo acordou, Zé. E eu milito nessa causa, estudo desde 2014, não é de agora. E quando eu apresentei essa PEC em 2019, é porque essa é uma pauta minha desde 2014, muito antes de eu pensar em concorrer ao cargo de deputado federal. Então, eu estou com o povo brasileiro, o povo está com o presidente Bolsonaro e o povo quer eleições limpas e transparentes. Com certeza, o peso que o presidente jogou é porque ele sabe da importância dessa pauta. Ele sabe que precisa de eleições limpas e transparentes. Vejam bem, o presidente não tem medo de eleições transparentes. Ele não tem medo de concorrer, seja contra Lula, contra quem quer que seja. Ele só está pedindo transparência e ele é acusado de golpe. Gente, isso é virar o raciocínio lógico de cabeça para baixo. Não dá para entender ou aceitar uma coisa dessa. É indigno o que estão fazendo, querendo acusar o presidente de golpe, quando tudo que ele está pedindo é transparência eleitoral. Fiuza, a deputada Bia Kicis conosco, Fiuza. Boa noite, deputada. Vamos falar aqui rapidamente de decoro, né? O que a senhora achou desta postura agora, que nós acabamos de registrar, do Tribunal Superior Eleitoral, essa instituição que preside o sistema e o processo eleitoral, ficar tuitando durante o pronunciamento do presidente para contradizer, usando uma rede social para, o que seria isso, duelar politicamente com o presidente durante o pronunciamento do presidente. Supondo que isso não seja um perfil fake do Tribunal Superior Eleitoral, que não seja o TSE mirim ou o proibidão do TSE, que isso seja o Tribunal Superior Eleitoral representado, né, numa plataforma pública, esse mesmo Tribunal Superior Eleitoral que muito recentemente tinha um vídeo institucional defendendo exatamente esse aprimoramento. Eu queria perguntar à senhora, deputada, como a senhora vê, né, na esfera do decoro, a postura institucional do TSE que nós acabamos de assistir, se é que era o TSE mesmo se manifestando ali. Partindo do princípio de que é o perfil oficial do TSE, né? Eu também não posso afirmar, porque eu não estava lá no Twitter acompanhando, mas recebi vários links aqui pelo WhatsApp, mostrando o TSE se contrapondo ao que o presidente apresentava. E eu acho que o TSE está querendo medir forças, é uma queda de braços com o presidente da República e com o Congresso Nacional também. Bom,
A gente teve aí um tempo atrás um TRE que lançou no TikTok um videozinho também debochando de quem quer transparência eleitoral. Eu, como parlamentar, e levo esse assunto muito a sério, eu tenho sido alvo de deboche por parte de pessoas ligadas ao TSE e também por parte da mídia, que dizem que as pessoas que querem essa transparência eleitoral estão querendo demonizar o sistema eleitoral, estão querendo colocar dúvidas sobre o sistema e como se nós estivéssemos atacando a democracia. E o pior, o ministro Barroso falou esses dias, saiu na CNN, que eles estão montando um grupo para cuidar das fake news, das pessoas que lançam fake news sobre o sistema eleitoral. Qual é a nossa fake news? Duvidar da transparência, duvidar da segurança? Isso não é fake news, não é mentira. Isso são dados científicos baseados em opiniões de técnicos, de cientistas que participaram de testes e que já comprovaram várias vezes que o sistema não é seguro e transparente. Bom, o ministro da Justiça, ele provou a opinião dos técnicos da Polícia Federal por meio de relatórios. Todos eles dizem: a impressão dos votos é que vai dar a transparência e a possibilidade de auditagem necessária. É muito ruim, é muito indigno a gente assistir o TSE duelando com o povo brasileiro. Ana Paula quer fazer a sua complementação, pois não, Ana? Quero sim, deputada. Enquanto nós conversamos aqui, o perfil oficial do TSE aqui no Twitter continua tuitando, aí tentando rebater algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, inclusive retuitando algumas agências de checagem, que a gente sabe muito bem que algumas só checam o que a militância contra o governo federal prega. E o TSE acabou de retuitar, né, uma notícia do UOL que diz que o processo de totalização dos votos já pode ser auditado e os boletins de urna são distribuídos aos partidos e afixados nas sessões eleitorais. E aí cai exatamente no que a senhora disse, que é preciso exatamente o escrutínio público. E o que me impressionou bastante foi o relatório, né, lido ao final da live ali do presidente, onde, a convite do TSE, em 2016, a Polícia Federal disse que não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna. Eu queria perguntar à senhora como, já que eles falam tanto em fake news, o STF, o TSE, como combater esse tipo de fake news? Porque aqui o TSE está dizendo que o processo de totalização dos votos já pode ser auditado e os boletins de urna são distribuídos aos partidos. Ou seja, foi comprovado aqui também pela PF e também pela própria a tentativa de auditoria do PSDB em 2014, que nossas urnas não são auditáveis. Como combater essa guerra aqui de narrativas, eu diria assim? Ana, dizer que o BU é entregue aos partidos políticos não vale nada. Sabe por quê? Porque eu falei isso já 1000 vezes. O BU, ele é a totalização dos votos da urna. Se houver um desvio do voto antes, o BU já trouxe a fraude. O que interessa? O eleitor tem que ver cada voto. O voto, ele tem que ser visto de forma unitária. O eleitor tem direito a ver o seu voto. E, minha gente, para quem não entendeu ainda, quando você vê o seu voto ali na telinha da urna, isso não significa que ele será registrado no software dessa maneira, porque o voto tem que ser independente do software. E somente com a impressão é que você poderá ver o seu voto fora do software, porque dentro do software você não vê, você vê na telinha da urna, e isso é antes do registro. Então, se houver um desvio do voto, uma falha no equipamento, o que quer que seja, quando você receber o BU, a fraude já estará no BU. Aí pode somar à vontade. Você já estará somando os votos que terão sido fraudados, caso haja fraude.
O problema, Ana, é que eu sempre disse não tem como provar a fraude e o TSE não tem como provar que não houve fraude. Mas o TSE deveria olhar para os eleitores. O TSE, ele é um prestador de serviço. Ele está vendo que o povo está inquieto. Qual a função da justiça se não trazer paz social? E o TSE deveria pacificar esse tema. Como? Dando ao eleitor a transparência que ele merece, exige e é necessária. E no Brasil não há. Deputada Bia Kicis, a Ana trouxe nessa participação do TSE ao longo da live do presidente Bolsonaro no Twitter, e o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, também ao longo da live, ele publicou, ele que tem feito uma oposição ferrenha, inclusive à tramitação do voto auditável. Eu vou ler aqui para a senhora a postagem dele. Quem nos acompanha também por imagens pode lê-la também. Como já era de se esperar, a montanha pariu um rato. Em live, Bolsonaro não apresenta nenhuma prova, ninguém racional esperava que apresentasse de fraude na urna eletrônica. Usa suas frases desconexas e sua verborragia agressiva contra as instituições para animar sua plateia. Por que tanta oposição na Câmara, deputada, do vice-presidente justamente da Câmara? Infelizmente, a relação está acirrada, ficou acirrada, principalmente desde a história do fundão, mas o deputado Marcelo Ramos nunca foi favorável ao voto impresso auditável. Eu já conversei com ele várias vezes, tentei fazê-lo enxergar que o que a gente quer é transparência, que a transparência eleitoral não é uma causa partidária, não é do presidente Jair Bolsonaro, da deputada Bia Kicis, do deputado Felipe Barros, é uma causa de todo cidadão brasileiro. Todos deveriam exigir. Quem vota num deputado, num presidente do PT, deve querer que o seu voto vá para ele. Quem vota no Bolsonaro ou em qualquer parlamentar, porque a fraude não pode ser só para presidente, não, pode ser para governador, para deputado, para senador, para tudo. Então, é uma questão de transparência. Sinceramente, eu não consigo entender essa resistência. O tema ficou polarizado, eu lamento profundamente, porque em 2019 eu aprovei essa PEC por 33 votos favoráveis a 5 contrários na CCJ. Quando começou a comissão especial, todos os parlamentares praticamente eram favoráveis. De 34, nós teríamos no mínimo 28 votos favoráveis, só que o tema esquentou. Hoje, as pessoas querem votar contra para contrariar o presidente Bolsonaro, para fazer oposição ao Bolsonaro. E, claro, o TSE, ele se aproveita disso, porque enquanto fica essa polarização, o TSE fica tranquilo, porque a sua resistência ao voto impresso está ganhando espaço. Você que está conosco no nosso canal do YouTube, aproveite lá e deixe seu like, por favor, também na nossa programação. Agora a sua pergunta, Zé Maria. Deputada, diante dessa nova situação do Congresso Nacional, fica evidente que muda, né, completamente a postura e o debate. Já não é mais técnico e vira político. Diante desse debate político, agora com o Centrão, né, o governo no comando do Centrão através do ministro da Casa Civil, e isso pode entrar aí num caminho totalmente diferente, né? É verdade. E eu espero que sim. Eu espero que com a base mais sólida, por exemplo, o Republicanos é um partido que acho que chegou a mandar representantes para aquela reunião, mas já reafirmou que está a favor do voto impresso auditável, né? O presidente Marcos Pereira, outro dia, deu uma entrevista. Eu aqui no Amazonas estive com um deputado do Republicanos que reafirmou essa posição. Eu espero que mais partidos voltem atrás, né, e retomem o apoio que sempre deram ao voto auditável. O Congresso sempre apoiou o voto auditável. Vocês se lembram como foi o derrubado veto da Dilma, com muita tranquilidade, por um placar enorme, com uma vantagem gigantesca, né? O veto da Dilma ao voto impresso. Então, essa resistência tem partido da Justiça Eleitoral, com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, eu até acredito que muitos deles, né, estejam de boa fé, eles acreditam no sistema porque eles não são técnicos e eles acreditam na equipe técnica do TSE, que são muito bons, né, de conversa, para explicar, para falar.
mas infelizmente não convencem quem estuda um pouco mais, quem se aprofunda no assunto, e principalmente os auditores, e aí, como vocês viram, os peritos da Polícia Federal, que já deixaram muito claro, tá? Só não vê quem não quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Deputada Bia Kicis conosco, Fiuza. Deputada, pois é, voltando à questão do escrutínio público, como isso se dá na prática? O que tem que ser feito na estrutura de apuração para que haja a contento esse escrutínio público, né? Diferentemente do que aconteceu, a gente viu acontecer nas eleições conturbadas nos Estados Unidos, que algumas centrais de apuração foram simplesmente blindadas, né? A aferição. Como seria aqui no Brasil? Desde que eu comecei a estudar a questão do voto impresso, auditável, a minha ideia era, por que não a mesa eleitora se transformar em mesa apuradora logo após o término, o encerramento da eleição? Aí seria muito fácil, né? Teria o BU e aí você abriria ali, são menos de 400 votos por sessão, abriria ali com aquela mesa apuradora, com os fiscais, com os candidatos que quisessem estar presentes, com os eleitores que quisessem estar presentes, olhando a contagem, rapidamente se faria essa contagem e veria se aqueles votos que estão impressos têm exatamente o mesmo número, se batem com aqueles que estão no BU. E aí está tudo certo, você já faria ali mesmo a apuração. Isso seria muito bom, inclusive porque acabaria com aquele discurso do TSE de que na hora de transportar as urnas poderiam ser roubadas, os votos trocados, qualquer coisa assim, né? Sendo que a proposta é que os votos eles ficariam num papel que seria com toda a segurança, igual você tem o dinheiro, né? O dinheiro, como é que você sabe se uma cédula é verdadeira ou falsa? Você tem uma série de fitas, impressões dentro da cédula, e a cédula do voto impresso seria igual. Ela também teria marca d'água, ela poderia ter código de barras, qualquer coisa assim. Então, seria muito fácil, inclusive com um código de barras e um leitor de código de barras, você poderia ler muito mais facilmente. É claro que o nome do candidato estaria impresso na cédula. Bom, de qualquer forma, essa é uma possibilidade que o deputado Felipe Barros colocou no seu relatório. O PDT, por exemplo, já queria uma outra forma. Ele queria 100% das urnas com impressoras e, ao final, na Justiça Eleitoral Local, se sorteariam algumas para você fazer a checagem, fazer essa contagem pública. Isso seria por amostragem. Isso é possível. Na Índia, eles fazem dessa forma. Agora, é uma questão de ver aí a vontade política, se é de fazer a contagem de 100% das urnas ou por amostragem, desde que seja uma amostragem segura e de que todas as urnas tenham impressora, porque o sistema eleitoral tem que ser igual para todos os eleitores. Deputada Bia Kicis, nós fizemos hoje uma enquete aqui nos Pingos nos Is. Eu quero aproveitar a presença da senhora para apresentar o resultado para a senhora e também para os nossos ouvintes internautas que também participaram no nosso site. Você confia na urna eletrônica? Foi a pergunta realizada nesta quinta-feira. Sim, 1,4%, não 98,6%. Então, deputada, aí aquilo que a senhora disse, a percepção popular da necessidade de maior segurança nas eleições aqui do Brasil, deputada. Eu me sinto representando esse povo que diz não e que aí na enquete de vocês mais de 98%. E quero deixar claro que para o TSE o que eu faço, essa minha luta, é uma luta temerária. Eles não respeitam. E para parte da mídia, outro dia, foi o Lauro Jardim que publicou, a deputada bolsonarista Bia Kicis insiste na PEC do voto impresso. E por que eu não insistiria? Eu sou autora da PEC. Eu acredito nisso. Tá? Eu tenho a convicção de que nós precisamos de uma eleição que seja transparente e auditável. Eu faço o meu dever como representante do povo, de lutar com unhas e dentes, mesmo correndo risco de virar alvo da Justiça Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal, como eu tenho sido. Então, é isso que eu queria dizer, deixar muito claro que vou continuar nessa luta até o fim. E espero que, com o apoio do povo brasileiro, no domingo, dia 1º, que vai em peso às ruas, para a gente ver o que vai acontecer no dia 5, quando votarmos essa PEC na comissão especial.
Agradecemos a participação da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, aqui nos Pingos, nos Is. Muito boa noite, deputada. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada.